Senhora Presidente, senhores deputados, bem podem PSD, o CDS e o seu Governo falar do fim da Troika, repetir até à exaustão o discurso da recuperação e do novo ciclo, sempre de olho nas eleições que se aproximam. A verdade é que este discurso não bate certo com a realidade, não reflete aquilo que são as opções deste Governo de desgraça nacional que insiste no agravamento da exploração de quem trabalha. É caso para dizer: olha para o que eles fazem, não olhes para o que dizem. A verdade é que o Governo insiste no caminho do agravamento da exploração, mesmo sem a desculpa da Troika, o que comprova que, mais que uma obrigação decorrente de uma qualquer imposição estrangeira, a exploração de quem trabalha faz parte do ADN do PSD e do CDS. Depois do ataque aos salários e aos direitos, nomeadamente a facilitação e embaraçamento dos expedimentos, a redução do pagamento do trabalho suplementar, a redução dos feriados e entre outras medidas, o ataque à contratação coletiva de trabalho, as recentes declarações das organizações representativas dos patrões, exigindo o prolongamento do corte pela metade no pagamento das horas extraordinárias e do trabalho em feriados, é mais uma manobra e uma mistificação. O objetivo é, para o PCP, claro. Patronato e Governo querem usar a redução pela metade do pagamento do trabalho extraordinário e do trabalho em dias de feriado, ou a redução da taxa social única, como uma moeda de troca e ou de propaganda no processo de discussão do salário mínimo nacional. Para o PCP, o aumento do salário mínimo nacional é da mais elementar justiça. Impõe-se por uma questão de justiça na distribuição de riqueza e não pode servir como moeda de troca num processo que visa prolongar no tempo os cortes dos salários do setor privado. Isto é, o aumento do salário mínimo nacional não tem nem pode ser compensado com medidas que visam a redução generalizada dos salários ou que comprometem as receitas da Segurança Social. Hoje, fruto das opções políticas de sucessivos governos, PS, PSD e CDS, o salário mínimo nacional vale muito menos do que quando foi criado. Se o salário mínimo nacional tivesse acompanhado a evolução da inflação desde que foi criado, hoje teria que ser aumentado em 100 euros, ficando assim nos 585 euros e não nos atuais 485, que na realidade significam 432 euros líquidos por um mês inteiro de trabalho. Em vez de valorizar salários, também por via do aumento do salário mínimo nacional, sucessivos governos, ora PS, ora PSD, com ou sem o CDS, alteraram profundamente a estrutura de distribuição da riqueza no nosso país. Se em 1975, fruto da Revolução de Abril e da consequente valorização dos salários, 73% da riqueza nacional destinava-se ao pagamento de salários, em 2013 os salários representavam apenas 37% da riqueza nacional. Já os rendimentos de capital sofreram o processo inverso. Em 1975 representavam 27%, em 2013 já representavam mais de 62% da riqueza nacional. Para que se perceba a dimensão do processo de concentração da riqueza nacional, importa referir que 1% da população detém 25% da riqueza nacional e 5% da população nacional acumula escandalosamente 50% da riqueza produzida. É este processo de concentração da riqueza, agravamento das injustiças e da exploração de quem trabalha, que importa travar com medidas de aumento geral dos salários em que se integra o aumento do salário mínimo nacional. Mas queremos afirmar que o hipotético aumento do salário mínimo nacional não é uma dádiva do governo PSD-CDS. O aumento do salário mínimo decorre da luta dos trabalhadores e é imposto ao governo contra a sua vontade. Na verdade, o Governo não tem feito outra coisa senão protelar, adiar o aumento do salário mínimo nacional e não temos dúvidas em afirmar que se dependesse exclusivamente da sua vontade, o salário mínimo nacional não seria aumentado. A primeira desculpa foi a Troika, afirmando que era esta e o dito memorando de entendimento que impedia o aumento do salário mínimo. Depois de esgotada esta desculpa, veio a necessidade de um acordo de concertação social. É de referir que o Governo adiou quanto pôde o início da discussão do aumento do salário mínimo e mesmo quando foi obrigado a discutir, tudo fez para adiar o dito acordo.
Importa aí denunciar que o Governo sabe muito bem que já existe um acordo de concertação social de 2006 que estipulou o aumento do salário mínimo para os 500 euros em 2011, que nunca foi cumprido. Assim, estamos face a desculpas e mais desculpas, umas mais farrapadas que as outras, para não aumentar o inaceitavelmente baixo salário mínimo nacional. Para o PCP, é claro que a intenção do Governo não é, nunca foi, nem será aumentar salários, valorizar direitos e diminuir a exploração de quem trabalha. Sabemos que foi e é a luta dos trabalhadores e não a vontade do Governo que irá determinar o aumento do salário mínimo nacional. Tal como em 2006, serão os trabalhadores, por via da luta, que vão conquistar o aumento dos salários, pelo que saudamos as jornadas de lutas promovidas e já agendadas pela CGTP-IN para a quinzena de 23 de setembro a 5 de outubro. Por outro lado, as ditas medidas de compensação não são do Governo para as poder dar ou trocar. O corte dos salários por via da redução para metade do montante pago por trabalho extraordinário e dias de feriado são inaceitáveis e o Governo não tinha e nem tem legitimidade para os aplicar. O mesmo se diga de uma eventual descida da taxa social única, que na verdade representaria pôr a segurança social a pagar uma parte do aumento do salário mínimo, ou seja, retirando aos trabalhadores, por outra via, o valor do próprio aumento. Assim, o Governo não pode oferecer algo que não é seu, nem tampouco pode usar o fim dos cortes do trabalho extraordinário como propaganda. Também aqui é a luta dos trabalhadores que irá impedir que o agravamento da exploração por via dos cortes nos salários se torne definitivo. O PCP rejeita e assim e determinantemente este caminho de chantagem e do uso do aumento do salário mínimo nacional como moeda de troca e reafirma que se impõe o aumento dos salários e a eliminação de todas as medidas tomadas no âmbito e sob a desculpa da Troika. Preocupados com as eleições, PSD e CDS tudo farão para continuar a tentar enganar os milhões de portugueses cujos interesses traíram depois de terem recebido o seu voto. Que a propaganda, as mistificações, o uso e abuso da mentira por parte do Governo não permitam que se baixe a guarda ou se dê um segundo que seja de folga a este Governo de desgraça nacional. Cada minuto ou cada segundo que seja a mais deste Governo significa o agravamento da injustiça, o definhamento do país e o aumento da exploração de quem trabalha. E não há reboçados eleitorais, estratégias de comunicação ou de propaganda que consigam sequer disfarçar esta realidade.